Você sabe o que é incontinência urinária? Já se perguntou quais cuidados se deve ter? Então, se trata da perda involuntária da urina e ela pode ocorrer em homens e mulheres em qualquer idade, mas é mais comum em mulheres e idosos, afetando cerca de 30% dos idosos e 15% das idosas e 15% dos idosos. Embora a incontinência seja mais comum entre os idosos, não é uma parte normal do envelhecimento. E por conta disso, vamos falar sobre esse tema aqui em casa com o Dr. Maurício Bruschini. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Para começar, o que é a incontinência urinária? Então, a incontinência urinária é quando você perde urina sem desejar, ou seja, você tossiu, espirrou, perdeu, ou você tem uma vontade súbita de urinar e não consegue chegar a tempo no banheiro, ou mesmo acorda à noite molhado. São várias as possibilidades. Outra coisa é quando você está com a bexiga muito cheia e não consegue fazer xixi, ela pode transbordar. São várias as causas de incontinência urinária. Ela é mais comum nas mulheres, como você falou, e em homens geralmente aparece depois que faz alguma cirurgia da próstata. Nas mulheres aparece geralmente nas mais idosas, mas mesmo pacientes jovens e que nunca tiveram filhos também podem ter incontinência urinária. E quais que são os sintomas dessa incontinência? Então, falar no mais comum que é na mulher, né? Ela começa a perceber que quando faz alguma atividade física, carrega um peso, ou dá uma risada, ou dá uma corrida, ela sente a calcinha ficar molhada. Outra coisa comum de aparecer é quando ela tem uma vontade, ela corre para o banheiro e às vezes antes de conseguir sentar no vaso, ela já perdeu um pouquinho de urina. Isso são as formas de apresentação mais comuns da incontinência urinária. Geralmente, após a menopausa, esses sintomas pioram. Agora, doutor, quais os cuidados que se deve ter para prevenir essa incontinência? Então, normalmente a gente sugere que tenha uma vida saudável, né? Faça atividade física, não ganhe peso, né? Porque o excesso de peso é uma das causas de incontinência urinária. Depois que mulheres que tiveram vários partos normais, é comum ter alguma flacidez da musculatura vaginal, procurar fazer exercício específico, uma fisioterapia pélvica para prevenir a incontinência urinária. As pacientes mais idosas têm que fazer um pouco de reposição hormonal, via vaginal, um creme de hormônio, alguma coisa para evitar ou ajudar a evitar o aparecimento da incontinência urinária. Bom, uma mulher que já teve muitos filhos e que ainda tem o útero na terceira idade e ela tirar esse útero, isso pode controlar essa incontinência urinária? Na verdade, o útero em si só vai atrapalhar se tiver um prolapso. Por exemplo, prolapso é quando o útero sai pela vagina e vem para fora. Isso não é comum de acontecer, mas nessas situações ele pode atrapalhar. O fato de manter ou não manter o útero, eu não diria que é a causa principal da incontinência. A incontinência tem mais a ver com a musculatura do períneo e a musculatura da uretra, que chama esfíncter, que é um músculo que segura o xixi para você não perder urina. Se esse esfíncter ficar mais fraco, aí você vai começar a perder urina. Em relação ao útero, eu diria que não só teria a ver se ele estivesse fora de posição, estivesse saindo pela vagina. Tá, e já que ele fica flácido, esse músculo, tem como fortalecê-lo? Sim, tem fisioterapia especializada para você, fisioterapeutas treinadas para isso, elas vão te ensinar alguns exercícios que você faz no dia a dia, fortalecendo essa musculatura. E se você tem uma incontinência leve, até moderada, você pode evitar tratamentos mais agressivos como a cirurgia. E para quem está bem no comecinho, começou a perceber que está perdendo um pouco de urina, é o ideal começar nessa fase a fazer esses exercícios. Doutor, e quando a pessoa ainda nem chegou na terceira idade, mas ela tem um péssimo hábito, que eu já vi aqui até no meu ambiente de trabalho, de ficar segurando.
Aí segura porque, não, agora eu tô trabalhando, tô fazendo isso aqui, já já eu vou. Aí tá, segura, até que tá quase explodindo. Aí vai no banheiro. No outro dia começa a mesma rotina. Isso aí pode ocasionar a incontinência? Em relação à incontinência, não é raro, mas eu acho que não pode. O que provavelmente pode acontecer, essa pessoa vai ter uma tendência maior de ter infecção na urina, né? Porque a urina vai ficar muito tempo parada na bexiga, as bactérias que estão ali rondando, que são as bactérias do intestino, vão entrar na bexiga e, aproveitando que tem uma urina parada ali, tem um risco maior de ter infecção urinária, tá? Então, é importante, quando deu vontade de urinar, esvaziar logo a bexiga e sempre tomar bastante líquido para evitar a infecção urinária. Em relação à incontinência, o fato de segurar, lógico que não é bom, mas não diria que seria a causa da incontinência. A causa seriam os partos ou uma fraqueza da musculatura, a menopausa, que tem uma atrofia da mucosa da uretra, que também pode ajudar nessa incontinência. O senhor falou aí a questão da obesidade. Quer dizer que uma barrigona de Papai Noel em cima ali, dessa barriga, em cima dessa região, pode enfraquecer essa musculatura? Na verdade, ela vai causar um peso grande e a musculatura ter um certo grau de força. Se o excesso de peso vai facilitar com que a pessoa perca urina, porque vai comprimir a bexiga, né, o excesso de peso. Então, é um trabalho clássico que a gente mostra que as pacientes que perdiam urina, quando emagrecem, elas diminuem muito a perda urinária, tá? Então, a obesidade é um fator que causa incontinência urinária ou facilita ou até piora a incontinência. Você emagrecendo, você vai melhorar a incontinência urinária. Agora, doutor, uma pessoa que só de espirrar ou de tossir, ou às vezes até pegar um peso, já tem aquele pouquinho de xixi, ela já pode começar a ficar atenta, porque pode evoluir? Perder xixi nunca é normal, né? A gente não pode perder xixi em nenhuma situação, nem na velhice, nem na adolescência, nem na juventude. Então, esse sinal de tossiu, perdeu um pouquinho, espirrou, perdeu um pouquinho, já é um sinal que o músculo esfíncter já está ficando fraco. Esse é o momento ideal de você buscar tratamento e começar a fisioterapia para fortalecer esses músculos. Em alguns casos, mesmo fazendo fortalecimento, não vai ser suficiente e vai ter que ser indicada uma cirurgia, mas a maioria das vezes, quando você pega bem no comecinho, perdendo um pouquinho, a gente consegue melhorar com fisioterapia. E doutor, e por que quando a pessoa passa dos 60 anos, essa ida ao banheiro, ela é mais curta? Vamos supor que durante a parte da manhã iria umas 2 vezes, depois que chega numa certa idade vai 4, 5, 6 vezes. Então, o que acontece tem vários fatores, né? Quando a gente envelhece, muda alguns hormônios, né? Às vezes a paciente vai ter outras doenças, né? Como pressão alta, diabetes, toma outros remédios e com isso a bexiga fica mais sensível. Como se ela diminuísse um pouco a sua capacidade. Ela não consegue mais encher tanto quanto ela enchia. Quando ela enche em um determinado momento, determinado volume, já vai dar uma vontade, ela vai ter que ir rapidamente ao banheiro. Se não for rápido, corre o risco de vazar no caminho. Então, são vários fatores, não é um fator único, né? A gente chama isso de uma bexiga hiperativa, ou seja, uma bexiga que aumentou a frequência. Mas, normalmente, são vários fatores associados. E a incontinência fecal é mais ou menos parecida com a urinária? A incontinência fecal é bem mais rara, né? Ela é bem menos frequente e está relacionada com o músculo esfíncter, só que é o esfíncter anal, né? É um esfíncter normalmente é mais forte, mas é um problema que responde bem também à fisioterapia, ou seja, a fisioterapia serve para as duas coisas, para incontinência fecal e incontinência anal. Nos casos de incontinência anal, normalmente quem trata disso é o proctologista, é uma doença não tão frequente, a incontinência urinária é muito, muito mais frequente. Ok, doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, espero vê-lo aqui mais vezes, viu? Desculpa aí o começo da entrevista, que eu me engasguei aqui, mas agora tá tudo certo. Bênçãos do Pai Eterno para o senhor.